Olá! Hoje iniciamos mais um episódio do programa O Advogado Responde. Esse programa tem por objetivo esclarecer as dúvidas dos nossos colegas corretores de imóveis. Inscreva-se no canal esse que é dedicado aos corretores de imóveis de todo o Brasil. Curtam, compartilhem e deixem suas perguntas nos comentários. Meu nome é Júlio Della Moura, eu sou advogado especialista em direito imobiliário e hoje eu respondo a pergunta do colega corretor José Augusto. A pergunta é a seguinte: por que contratar a avaliação do aluguel da loja ou do imóvel comercial antes de iniciar a ação renovatória de locação? Caros colegas, a resposta é a seguinte: antes de iniciar a ação renovatória de locação, por óbvio, o locatário tentou acordo em relação ao valor do aluguel para o período da renovação, para o novo prazo contratual dessa locação que está chegando perto do final. Nós estamos falando da locação comercial, que é aquela que é passível da renovação compulsória, a renovação que é obrigada por um juiz que vai conceder ao locatário o direito de renovar a locação e vai ficar pendente apenas a definição do valor dos aluguéis para o período da renovação. Porque o juiz, alcançados os requisitos pelo locatário para a renovação da locação, o juiz concede a renovação. Mas para ser justo, é necessário que ele arbitre um valor de aluguel que seja compatível com o valor de mercado, porque senão ele estaria sendo injusto também com o locador. Então, quando as partes, locador e locatário, não chegam num consenso em relação ao valor do aluguel para o período da renovação, e é por isso que eles vão até o judiciário com uma ação renovatória de locação, compete ao juiz, em sede de perícia, arbitrar o valor do aluguel para o período da renovação. O juiz, então, constitui um perito e a conclusão desse laudo pericial é o que vai ser objeto do arbitramento pelo juiz para o valor desse aluguel. Então, perceba, já sabemos de antemão que o resultado final de uma ação renovatória de locação é, para o aluguel, o valor de mercado para o aluguel daquele determinado imóvel. Sabendo disso, o locatário, antes de mover a ação, naquela fase preliminar de negociação com o locador, se ele tiver essa avaliação feita por um profissional, se ele contratar essa avaliação, ele vai deixar de achar que o valor do aluguel deveria ser tal e vai passar a confiar naquele valor de mercado que foi estabelecido na avaliação contratada. E aí ele parte para uma negociação com esse locador com base nesse valor de mercado e não com base no valor que ele acha que deveria ser. Da mesma forma, o locador, antes de negociar o valor do aluguel com o inquilino, se ele souber qual é o valor de mercado, então ele abre espaço para uma negociação dentro daquele patamar. Diferente disso, é o locatário que, por já pagar um valor X, pretende que a renovação se dê por esse mesmo valor X ou um pouquinho a mais. Ou aquele locador que, por já receber um valor X de aluguel, entende que agora na renovação esse valor X tem que ser muito mais alto, tem que ser majorado. E aí vão descobrir no final da ação renovatória que o juiz vai arbitrar exatamente o valor de mercado, que já poderia ter sido conhecido por ambas as partes lá na fase extrajudicial, enquanto eles estavam negociando. E quando você pede um valor diferente daquele que vai ser a conclusão da ação, então você sucumbe, você perde a ação no que tange ao valor dos aluguéis e paga os honorários de sucumbência ao advogado da outra parte. Então são dois prejuízos, um de pedir valor maior do que o que poderia ser praticado, ou, no caso do locador, insistir em um valor maior do que o que vai ser praticado, E um outro erro, errar no valor de mercado para a conclusão da ação e ter que pagar o outro advogado e sucumbir naquela parte que você perdeu a ação. Então, se esse locatário e esse locador contrata o serviço de avaliação de imóveis, que é feito por um corretor de imóveis, esse corretor diz a ele, então, na conclusão da avaliação, qual é o valor de mercado, eles partem para a negociação em função desse valor. E não chegando num acordo, já se sabe qual vai ser o resultado da ação renovatória, que vai ser esse valor de mercado.
né? Então, por isso, contratar a avaliação do valor do aluguel da loja ou do imóvel comercial antes de iniciar as negociações, as tratativas do novo valor de aluguel ou antes de iniciar a ação renovatória de locação. Imagine, extrapolando aqui um pouco para casos concretos, imagine, por exemplo, que esse inquilino que já paga 20 mil reais de aluguel entenda que ele pode renovar por 20 mil, ele quer continuar o mesmo valor. Mas o comportamento do mercado foi tal que o valor de mercado para o aluguel daquele imóvel hoje é 18. Então, se ele contrata uma avaliação e sabe que ele paga 20, mas o valor de mercado é 18, ele faz a negociação com o locador. E se não der resultado, ele faz a renovatória de locação já pedindo o valor de 18, que é menos do que ele paga. E olha que no meu exemplo, 2 mil reais vezes 60 meses, que é o prazo da renovação, vão representar no mínimo 120 mil reais, por causa também dos reajustes, né? Então, no mínimo 120 mil reais. Então, é um custo, é um prejuízo que pode ser evitado com a contratação da avaliação do valor do aluguel por um profissional competente, que é o corretor de imóveis, ou o engenheiro também, mas o corretor de imóveis está bem habituado, está bem dentro da profissão dele, que vai trazer esse valor de mercado para que a negociação ou a ação renovatória chegue naquele resultado que já é esperado por quem move a ação ou por quem se defende na ação. E assim eu concluo a resposta à pergunta do nosso colega corretor de imóveis José Augusto e peço que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e deixem suas perguntas nos comentários para que possamos respondê-las nos próximos episódios.